Flamengo muda o cenário de negociação com o São Paulo e pode envolver o volante Marcos Antônio no negócio por ala. TV Globo antecipa suas transmissões do Campeonato Brasileiro. Mudança na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre essa mudança que a CBF trouxe aí para a nova Copa do Brasil deste ano. Elenco profissional do Flamengo tem sua estreia marcada. E também tem chance de ouro do Flamengo para contratar o meia Thiago Almada. Cruzeiro muito próximo de anunciar o volante Gerson. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de eu trazer essa informação para vocês, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, deixe aquele like, se inscreva aí, acione o sino das notificações, gente. A maioria dos espectadores, 95%, passa no vídeo e não é inscrito. Então dá aquela moral pra gente, vê se você é inscrito, confere, se não for inscrito, se inscreva. Você não paga nada, você não preenche nada, você só vai clicar nesse botãozinho aí, inscreva-se, apertar o sininho das notificações em todas, daí você estará ajudando demais o crescimento do canal. Bem, gente, vamos falar já sobre a antecipação das transmissões da TV Globo em canal aberto, porque tem muita gente que não tem condições aí de pagar um pay-per-view, né, de jogos fechados. Essa é a realidade hoje no cenário do futebol brasileiro. Torcedor que não paga pay-per-view, que vai passar jogo, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras em TV fechada, eles perdem muito esses jogos porque não tem o pay-per-view. Então a Globo, ela já antecipa aí suas transmissões do futebol em TV aberta para 2026 e conta com o Flamengo aí abrindo o calendário diante da Portuguesa, tá? Originalmente a emissora só iria começar a transmitir o futebol no dia 18 de janeiro, porém a antecipação de Flamengo e Portuguesa pelo Carioca para o dia 11 de janeiro, né? O cenário mudou e a partida em questão é válida pela quinta rodada, mas teve de ser antecipada aí por conta do calendário apertado do rubro-negro, que terá que disputar a Supercopa Rei contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro, tá? A partida teria apenas transmissão do Sport TV e do Premier, mas como ela abrirá o calendário, tá, da competição, ganhou transmissão na TV Globo em aberto, tá? TV aberta. Com isso, outros estaduais também terão partidas transmitidas pela emissora no próximo domingo. São eles, além do Flamengo e Portuguesa, teremos Atlético Mineiro e Betim, estreia do Campeonato Mineiro, Internacional e Novo Hamburgo, estreia do Campeonato Gaúcho, Criciúma e Avaí, estreia do Campeonato Catarinense, né, que já estreou, por exemplo, e também temos Santa Cruz e Decisão, estreia do Campeonato Pernambucano aí, todos esses em TV aberta, tá, galera? Então você que é torcedor do Santa Cruz, do Internacional, do Atlético Mineiro e do Avaí ou do Criciúma, esses jogos vai passar pela TV Globo aí no local do seu estádio, tá? Bem, galera, vamos falar aí ainda sobre Campeonato Carioca, isso porque o elenco profissional do Flamengo deve fazer sua estreia aí em 2023, em 2026 contra o Vasco, tá? No dia 21 desse mês. O clube vai avaliar as condições físicas do elenco para saber se todos terão condições de jogar, a depender da avaliação e dos resultados dos primeiros jogos. É possível que o Flamengo jogue com um time misto, tá? Misturar ali a garotada com o elenco principal, tá? Mudando de assunto, falando sobre mudança da Copa do Brasil, uma mudança que já estava prevista, né? Desde o final do ano passado. A CBF anunciou aí os novos critérios de forma oficial mesmo, de classificação para a Libertadores via Copa do Brasil. O campeão garante vaga direto na fase de grupos, o vice-campeão entra na pré-eliminar, né, a pré-Libertadores, e aí vocês vão me perguntar, mas sim, o que tem a ver? A CBF já tinha anunciado isso, sim, só que a CBF, o time que for vice-campeão da Copa do Brasil, ele já tendo vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, essa vaga vai para outro time aí, com certeza o sexto colocado do campeonato, que vai para pré-Libertadores também. Então a vaga de vice-campeão da Copa do Brasil, caso o time já esteja classificado para Libertadores, ela vai via Campeonato Brasileiro, entenderam? Vamos ter ali 5 times.
primeiro, segundo, terceiro, quarto classifica direto, quinto pré-Libertadores. O sexto já não tem mais essa vaga adicional. Então, essa vaga irá para o segundo colocado, para o vice-campeão da Copa do Brasil. Caso o vice-campeão seja um time ali que configure entre os quatro ou até o quinto colocado, essa vaga vai para o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Entenderam mais ou menos como que é? Agora vamos falar sobre o Alan. Isso porque tá tudo certo para o Flamengo emprestar o Alan para o São Paulo. Só que o Flamengo, ele nas últimas horas, ele teve um avanço muito positivo aí numa troca entre Alan e o volante Marcos Antônio do São Paulo. Tá? O Flamengo aceitou a proposta aí do São Paulo pelo empréstimo de Alan, mas pediu Marcos Antônio em troca para avançar no negócio. Tá? As conversas entre os representantes dos atletas já foram iniciadas e os termos aí estão sendo discutidos. Em meio à crise política, as negociações envolvendo o clube paulista estão paralisadas ao menos até o dia 14. Então, o futuro de Alan e Marcos Antônio segue em aberto até o dia 14 desse mês. Essa informação foi trazida aí pelo Vener Casagrande. Gente, e é uma coisa que ninguém entende, né, gente? Do nada aí apareceu essa crise no São Paulo e aí envolveu outras negociações, né? Chegadas de jogadores, saída de jogadores. Então a coisa tá feia lá no São Paulo, tá? Agora vamos falar sobre Thiago Almada, nosso assunto principal aqui no vídeo. Mas antes de trazer esse assunto sobre o Thiago Almada, você já é inscrito no canal ou não? Se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixa o seu like nesse vídeo, tá? O Atlético de Madrid ontem definiu aí o valor para negociar Thiago Almada, seja com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Thiago Almada, ele está livre no mercado, ele está atualmente no Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid colocou o Thiago Almada no mercado, tá? A ideia do Atlético de Madrid é vender o jogador porque o jogador não tem espaço aí no elenco do Atlético de Madrid no momento. Simeone não está usando o jogador. O jogador atuou apenas em 15 partidas neste ano, nessa temporada de 2026, 25-26, e marcou 2 gols e concedeu uma assistência. Thiago Almada, ele sempre entra ali no finalzinho do jogo dessas partidas, né, gente? E o Atlético de Madrid definiu o valor, o clube comprou o jogador na época por 20 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, e o clube espanhol definiu que o meia só sairá por uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, o mesmo valor, né? Mas tem uma condição, é por 50% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, os outros 50% ficaria com o clube espanhol do Atlético de Madrid, tá? Clubes como o Grêmio já interessou aí, já demonstrou interesse pelo jogador, mas se assustou aí com alta pedida da diretoria do Atlético de Madrid. O clube gaúcho buscava um empréstimo com opção de compra, mas os valores assustaram o Grêmio. O Botafogo também tem a chance de repatriar o jogador, mas o Botafogo sofre aí com o transfer ban, então já fica mais difícil. E mesmo com esse cenário favorito aí para o Flamengo investir no Thiago Almada, o Flamengo ainda não demonstrou nenhum interesse no Thiago Almada. Então, gente, no momento o jogador está no mercado, mas aí temos que ver se o jogador quer voltar ao continente sul-americano, se o jogador aceita o projeto do Flamengo, né? E existe essas condições aí para um atleta aceitar uma possível volta ao Brasil. Lembrando que o Thiago Almada foi destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2024, né? Quero saber de você, você aceitaria Thiago Almada no Flamengo? Deixa aí embaixo os seus comentários. Vamos falar do Gerson agora para fechar o vídeo. Gerson muito próximo aí do Cruzeiro, tá? Segundo informação da ESPN Brasil aí, o Cruzeiro encaminha um acordo aí com o Zenit pelo Gerson. A Raposa vai desembolsar aí 26 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais fixos para repatriar o meio-campista aí com quem já acertou verbalmente aí um contrato válido por 4 anos até dezembro de 2029. O acordo ainda prevê também até 4 milhões de euros em bônus por metas atingidas. O pagamento deste montante variável é pormenor, que falta ajustar, tá? Ou seja, o valor global da transferência pode atingir aí 30 milhões de euros, algo em torno de 189 milhões de reais
na cotação atual. Só tem um detalhe, tá, gente? O Cruzeiro tem que ficar atento aí com o Marcão, tá? Porque o pai Marcão não deixa o filho Gerson cumprir contrato. Infelizmente, a carreira do Gerson ela é manchada pelo próprio empresário, que é o pai, né? Ele só pensa em ganhar dinheiro, não tá nem aí pro clube, tá? Mas dito isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça aí, saudações rubro-negras. Hoje tem live aqui ao vivo no canal Fla Nação. Tamo junto, até mais tarde.